E hoje nós vamos falar sobre a revelação dentro dos corações que conhecem sobre o nascimento do Cristo. Isso é muito importante, o nosso título de hoje, que nos traz aqui em Lucas, no capítulo 2. São muitos trechos. Nós vamos tratar esses dias sobre essa revelação, aquilo que Deus colocou em cada coração. E se você já entregou a sua vida para Jesus, saiba que você é uma pessoa privilegiada, em que você pode ver a verdade de Deus, em que o seu coração foi entrado a palavra que foi semeado um dia quando você ouviu o Evangelho, não somente o nascimento, porque é um dos pilares o Evangelho, o nascimento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o que Deus revelou no coração de todo homem com o nascimento de Jesus, tá bom? Não somente dos crentes, mas também de toda a humanidade. Para nós começarmos esse tema, nós escolhemos um versículo aqui, que é Lucas, capítulo 2 e versículo 11, nós vamos ler o texto que diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Por isso nós vamos à leitura. Versículo 8. Os personagens que aparecem são os pastores, mas são muitos os personagens que aparecem desde a notícia do anjo para Maria até o seu nascimento. E mais de 2000 anos depois estamos aqui falando sobre esse fato. Capítulo 2, versículo 8 diz: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória de Deus, isso é importante, nós vamos ver que a glória do Senhor foi manifesto, e foi revelado para alguns corações, os cercou de esplendores, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse, importante você entender o contexto que está aqui, o que foi dito. Entendeu o texto? Não temas, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto de panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E que aconteceu que, se ausentando-se eles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez a saber. Logo, logo chega o Natal, e uma coisa é a festa do Natal, outra coisa é o nascimento de Jesus, conforme diz as Escrituras. Por isso, ainda hoje, há muitos cristãos que eles não comemoram a festa do Natal. Hoje, por exemplo, eu encontrei uma pessoa, a pessoa disse para mim: Olha, eu acho que vai ser a última vez que eu vou ver você esse ano. Eu falei: É verdade. E ele disse para mim: Boas festas. E eu disse para ele: Boas festas, né? Sabendo que ele se referia ao Ano Novo, porque essa pessoa, mesmo denominado um cristão, e muitas são as pessoas e até placas de igreja, não comemoram essa festa do Natal. O primeiro fato que talvez venha à memória das pessoas, por que não se comemora o Natal, é porque de fato, Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso não é uma verdade. Nós sabemos que dia que Jesus nasceu. Não. Nós sabemos que dia Jesus morreu, né? Na Páscoa dos judeus. Nós sabemos o tempo, sabemos o mês, mas não sabemos o seu nascimento.
De fato que a primeira festa de Natal se aconteceu em 1354, pelo Império Romano, porque em 303 o catolicismo nasceu. Não nasceu a Igreja de Jesus Cristo, nasceu ali uma união entre Estado romano e uma religião. Então 303 é fundada e somente em 354 é que aconteceu o primeiro Natal, como as pessoas conhecem, não o Natal da Bíblia, ok? Mas falando sobre essa data, foi instituído esse Natal porque se aproveitou uma festa pagã romana que se dava bem próximo do dia 25, dia 22 de dezembro, e algumas datas caíam até o dia 25. Então, ao instituir o cristianismo, porque se crescia muito, houve um pluralismo religioso. Então se comemorou os pagões, porque era um deus da Mítria, que comemorava lá Natalis Solis Invicto, que era o nascimento do sol invisível para os romanos, um deus persa, e aproveitou então para celebrar a data do Cristo. Então se instituiu o Natal. E muitas pessoas não comemoram devido a esse fato. Mas uma coisa é a festa do Natal, porque geralmente, ou em muitos lares, realmente Jesus não está lá. É só colocado uma lembrança para as pessoas se ajuntarem, mas de fato, o Cristo, são poucos lares desse mundo que sabem realmente o que é um Natal bíblico, ou que foi o Natal de Jesus. O fato é que atualmente, como nós estávamos dizendo, muitas igrejas, até batistas, que antes até nem comemoravam a festa do Natal, se comemora. Porque com tantas informações e esse pluralismo que nós temos vivido, muitas são as religiões que têm entrado no meio da sociedade. Então a nossa igreja batista, nós falamos sim sobre o Natal. É por isso que nós estamos começando hoje uma série sobre o nascimento de Jesus. Nós não queremos falar do Natal do mundo, mas nós queremos falar do Natal de Deus, que faz parte do Evangelho. Então, não querendo entrar nessa discussão pelas opções, nem o pluralismo religioso, ou se a pessoa comemora ou não o nascimento de Jesus, de fato, as pessoas aí fora comemoram a festa, mas dificilmente comemoram entendendo no seu coração o que é o nascimento do Cristo. Parece que não, mas tem uma diferença, porque você abrindo a sua Bíblia no capítulo 2, como nós lemos, né? E nós vamos voltar a falar sobre isso. Foi um momento importante, porque fazia 400 anos que Deus ele não falava com o seu povo. Você já pensou 400 anos sem Deus dar uma palavra, mandar um profeta como eles estavam acostumados? Porque até então eles não tinham o Espírito Santo como nós temos. Eles não tinham Cristo Messias. Deus veio então com o seu plano de salvação após 400 anos daquele período de silêncio e trouxe novidades, trouxe grandes notícias, que foi revelada a um grupo de pessoas que está aqui no capítulo 2 e versículo 8 que nós vamos ler essa noite, que foram aqueles pastores. Olha só, Deus, Ele permite, e esperamos que Ele permita a gente fazer essa série de estudos, e o nosso tema de hoje é a revelação dentro dos corações sobre o nascimento de Jesus. Porque muitas pessoas não creem em Cristo, em Jesus como o Cristo. Muitas pessoas até podem ter uma Bíblia na sua casa, podem comemorar a festa, mas elas não entendem, porque a revelação do Cristo não foi feita. As pessoas podem buscar coisas no mundo que Deus dá de graça no capítulo 2, que nós vamos à leitura, que é a paz e a alegria eterna em Cristo Jesus. Então muitas pessoas, nosso primeiro tópico aí, elas têm uma revelação no coração do homem, por isso eu agradeço a Deus de estar numa igreja, estar aqui com os irmãos que conhecem sobre esse assunto, que sabe que simplesmente não nasceu o Messias, mas que nós comemoramos o nascimento porque faz parte do Evangelho das Boas Novas, o nascimento de Cristo. Por isso nós podemos sim, o crente ele pode proclamar o nascimento.
E ele pode comemorar a festa do Natal. Não somente no dia 25, mas todos os dias da sua vida. E não somente com esse pilar de nascimento, ele também pode comemorar a morte de Jesus. E nós fazemos isso na ceia, em que comemoramos a morte ou celebramos a morte do Cordeiro, porque isso também faz parte do Evangelho. E nós também proclamamos o sepultamento e a ressurreição. Isso é o Evangelho de Deus. Não adianta a pessoa na sua casa, ela celebrar o Natal, se ela não celebrar esses 4 pilares, que é o Evangelho de Deus. Então nós olhamos para a palavra de Deus, hoje nós vamos ver essas pessoas. Mas lá em Lucas no capítulo 6 e capítulo 7, as pessoas não vão ter no seu coração a revelação do Cristo. E quando você vai lendo a palavra de Deus, as pessoas, elas vão por tristeza, pelo seu pecado, pela sua cegueira, elas vão negar o Salvador de Deus e vão perder essa bênção maravilhosa que Deus tem para todos nós. Quando você lê no capítulo 2 e versículo 33 e 34, vamos à leitura aqui, depois nós vamos ler novamente o texto. A palavra de Deus diz assim, capítulo 2, versículo 3 e versículo 34. A revelação para um outro personagem, que é o Simeão. Depois nós vamos ajuntar todos esses personagens no mesmo quadro, nas próximas semanas. Mas nós temos o nascimento da revelação no coração do homem, e o que provoca essa notícia, olha, as boas novas, que está no versículo 11, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. O coração de um crente, ele tem que se alegrar até o ponto que nós vamos ver no versículo 33 e no versículo 34, que é uma revelação que vem de Deus, que não só revela que Jesus é o Cristo, mas revela tudo aquilo que Deus, ele tem para os homens. Os homens buscam a sua força ser felizes, ter paz aqui neste mundo, mas isso não é possível, porque o homem caiu pelo pecado. Mas um crente, ele pode chegar a um ponto de falar como Simeão, no versículo 33, porque é uma revelação de Deus para o coração do homem, que diz: e José e sua mãe se maravilharam das coisas que se dizia. O Simeão falando aqui. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este está posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contradito, e é uma espada, e transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então não somente o nascimento de Jesus, quando Deus revela, nós encontramos na base aqui 2 tipos de coração. O coração que vai ser destruído por não aceitar a palavra de Deus no nascimento de Jesus. Por que vai ser destruído? Porque vai buscar no mundo, vai buscar nas suas ações uma alegria, uma paz que não é as boas novas. Porque nós vamos ver no capítulo 2 e versículo 8, que só através do nascimento de Jesus, as pessoas de fato podem buscar alegria e terem paz na sua vida. É isso que o ser humano busca, mas ele não tem. E quando você vê essas palavras, aqui uma profecia de Simeão, ele revela o que há no coração dos homens. Porque a palavra de Deus ou vai destruir espiritualmente, é uma espada de 2 gumes, ou a palavra de Deus vai ser o quê? Para a salvação. Olha só o que o texto diz. Depois o texto ainda destaca aqui que nós lemos, dizendo que este será o quê? Um sinal. Por que um sinal? Um sinal para os que creem? Não, um sinal para aqueles que não creem. Por isso hoje, nós glorificamos a Deus e agradecemos que nós ainda podemos proclamar o nascimento de Cristo. Porque tem países que falar de festa sobre o Natal é morte. E através do nascimento de Jesus é uma ótima oportunidade que nós temos para anunciar a palavra de Deus. Então quando você volta lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 8 ao versículo 15, você crê nisto que Simeão falou?
O teu coração está como o coração de Simeão, em que ele não só crê, mas ele profetiza aquilo que Deus tem para os homens? O nosso coração será que se alegrou como o coração de Ana, a profetisa que estava junto com ele ali, que nós vamos ver na próxima semana? Será que o nosso coração se alegra no nascimento de Jesus, como de Maria, de Isabel, dos pastores, dos magos? Ou será que para nós o nascimento de Jesus é um fato que acontece todos os anos, em que a palavra de Deus é anunciada, tanto para salvação como perdição, mas que no final para nós não faz diferença nenhuma? Olha só, volta lá em Lucas no capítulo 2, e no versículo 8... E havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardando durante a noite a sua vigília, o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória de Deus os cercou e resplandeceu, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, que notícia é essa? O que Deus tem para revelar no coração do homem, que conforme o versículo 8, é boas novas de grande alegria para todo o povo? O que será que Deus tem para anunciar? Deus ele vai revelar para esse primeiro grupo de homens, que nós estamos olhando aqui a palavra de Deus, aquilo que todas as coisas que as pessoas vão querer ter um dia, e que elas não vão ter se ela não receber o Cristo de Deus. Porque nós vamos ver que quando a palavra é anunciada, e o anjo diz aqui, ele diz o que no versículo 11? Que é nascido quem? O Cristo. Nós podemos até não concordar com a festa de Natal, ou fazer alguma crítica, quando apenas há Jesus. Mas quando há o Cristo de fato ali na vida daquelas pessoas, como houve na vida daqueles pastores, e a pessoa entende que a revelação de Deus vem em um Jesus que é o Cristo, e não somente um homem como profeta, o que é produzido naquele coração? O que é revelado? Se você perguntar o que você quer dar para o seu filho, né? Um pai e uma mãe vai responder: olha, eu quero dar alegria para ele. Eu quero dar paz, eu quero dar esperança, eu quero dar amor. E aí quando você está no ano novo, você ainda deseja mais algumas coisas fora isso. Você ainda diz: e muita saúde e muito dinheiro no bolso. Não é assim que canta a música? Mas Deus está revelando para todo homem coisas espirituais que enchem a nossa alma e satisfaz também a nossa vida cotidiana. Mas as pessoas não querem esse Cristo. Continuação do versículo 12: e isto vos será por sinal. Olha só, para aqueles que não crerem. Mas eles creram e foram. Acharam o menino envolto de panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para todos os homens. Olha, no céu foi manifesta a glória de Deus, nós vamos falar sobre isso. Mas na terra é manifesto o quê? Aí no versículo 14, a paz na terra. Nós falamos na outra semana que a paz que Deus nos dá é diferente da paz do homem. A paz que vem da Bíblia é uma paz de integridade, conforme Deus nos fez na sua perfeição, e é assim que nós vamos voltar a ser. Agora, quando você olha, o que nós desejamos na época de Natal, de Ano Novo, é o que Deus está dando de graça. Agora, se você quer fazer uma comparação e olhar para as promessas que Jesus, o Cristo, tem e as coisas que tem aqui nesse mundo, é só abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Abra a sua Bíblia lá. Porque em Eclesiastes, no capítulo 3, ele mostra o que o homem busca. E mostra o que o homem acha aqui nesse mundo. Aqueles pastores, eles são felizes, bem-aventurados, porque eles estão buscando o que Salomão diz em Eclesiastes no capítulo 3, que todo homem busca neste mundo, mas não encontra. O que os homens buscam? O que Deus oferece?
Olha o contraste para aquele que crê, que é crente em Cristo, e não naquele que sabe que existe um Jesus. Diz assim no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Tudo tem o seu propósito determinado, ou seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar, de se abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que aproveito e que trabalho tem o homem naquilo em que ele trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos homens para que eles se ocupem. Se você for no capítulo 1, e entre o versículo 10, o versículo 9, você vai encontrar o mesmo versículo. Aqueles pastores, eles estavam trabalhando, e as pessoas trabalham a vida inteira para buscar uma alegria e uma paz, que eles não encontram aqui no mundo. Do versículo 2 ao versículo 8, olha só, eu vou falar algumas coisas, poucas coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. O tempo de nascer é o quê? Um tempo de dor, dor de parto. E o tempo de morrer? É um tempo de dor também, de sofrer por aqueles que se foram. O que você encontra nesse tempo? Sofrimento, dor, incômodo. Diz aqui no versículo 2 também que há tempo de plantar e tempo de arrancar. Você sabe que as pessoas estão doentes cada vez mais por culpa do trabalho. Quando Deus fez o mundo em paz. O homem, ele não precisava plantar. Ele não precisava tirar os abrolhos, porque não havia pecado. Porque Deus era presente na vida deles. Há tempo aqui de matar, olha só que ponto que chega o homem, o tempo de matar. Ah, mas também tem o tempo de curar. O tempo de curar é um tempo de amenizar a dor. O ser humano hoje busca alegria e paz, matando as outras pessoas. Sempre foi assim na história. Então aquilo que os pastores encontram lá na sua cidade e vão encontrar em Belém é um contraste. Só o versículo 2 você não encontra uma alegria cotidiana. Você vai encontrar aí um tempo de dançar, um tempo de rir. Mas de fato na nossa vida, o que Deus tem para nos revelar é que neste mundo são poucos os tempos de paz. Uma pessoa só pode dizer assim, eu tenho paz, quando ela tem o quê? Quando ela tem o Cristo. Quando Deus revela no seu coração o Cristo. O mundo pode estar acabando. Se a pessoa tiver Cristo Jesus, ela pode ter paz no seu coração. Então você olha um mundo que nós vivemos hoje, uma vida cotidiana, que não tem paz. As pessoas querem buscar uma paz, mas olha o que o anjo diz. Glória nas alturas e paz na terra. Vamos lembrar que quando Deus fez o mundo, Deus fez um mundo perfeito, em paz. Mas quando o homem pecou, a paz do mundo foi tirada. E o que se encontra na condição humana hoje é tristeza, é dor. Você só encontra isso. Aqui nesse mundo, cada vez mais as pessoas estão doentes. As pessoas estão decepcionadas. Às vezes dá vida pelo seu trabalho, chega um dia lá, no final do dia a pessoa não manda nem embora no começo do dia. A pessoa ainda tem que ganhar o dia trabalhando, chega às 5, 6 horas da tarde e é mandada embora. Uma carreira às vezes de dedicação de 10, 20, 30 anos. Por isso, volta lá na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 11. De fato, o crente ele não tem que comemorar a festa do Natal, ele tem que comemorar o nascimento do Cristo.
aquele que veio trazer paz para os homens. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Mas o mundo é tão confuso, que quando você recebe um aumento, que quando você tem uma promoção, você tem um outro emprego, que você compra alguma coisa, o seu coração se alegra como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. Mas aquilo um dia vai passar. O carro novo que você compra, ou compraram um tempo atrás, já está no ferro velho. Então não há boas novas, nenhuma notícia boa que não venha de Deus. E é isso que Deus ele quer fazer o quê? Revelar no coração dos seus. E não somente uma coisa simples que nós tratamos, mas é o nascimento do Filho de Deus. Então há uma revelação aonde? Nos céus. Ao nascimento de Jesus, os anjos dão o quê? Glória a Deus. Você tem dado glória a Deus na sua vida, pelas coisas boas, pelas coisas ruins que acontecem? No capítulo 2 de Lucas, no versículo 13 e versículo 14, diz assim: e no mesmo instante apareceu os anjos com uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha só que coisa maravilhosa que Deus fez. Até então as pessoas estão lá com o povo de Deus, o povo de Deus cai em pecado, é destruído, é levado como cativo, eles voltam, tentam fazer alguma reconstrução, tentam glorificar o nome de Deus, mas olha, se Israel é lembrado nos dias de hoje, é porque nasceu para todo o povo o Salvador que era o Messias. Então Deus ele fez isso, ele trabalhou com os céus. Os anjos eles cantaram, eles louvaram, os pastores também. Por isso no nosso coração, nós também deveríamos agradecer todos os dias pelo nascimento do Cristo de Jesus, o nosso Salvador. O céu também se moveu na sua morte, é verdade. Não somente celestial, mas o céu desse mundo se tornou em trevas. As pessoas não receberam Cristo, mas algumas pessoas receberam a palavra de Deus. Então os anjos vêm para revelar a glória de Deus, vêm para revelar a paz que o homem pode ter nesta terra. E antes que eles aparecessem, em Lucas no capítulo 1, no versículo 26, porque é um tempo, meus irmãos, que todo mundo proclama paz, mas sem Cristo ninguém pode ter paz. No capítulo 1 e versículo 26, a palavra de Deus diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Olha Deus movimentando os céus, olha Deus movimentando a terra. Se precisar, Deus movimenta o inferno. E na morte de Cristo foi movimentado porque Jesus resgatou todos os pecadores que Deus revelou no seu coração a salvação em Cristo. Na cidade da Galiléia, chamado Nazaré, e uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dela era Maria. Então, Deus ele faz o quê? Ele envia quem? O anjo. Olha só, ele vai enviar o anjo e o anjo vai falar com Maria. Vamos continuar o texto, porque diz no versículo 8: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve. Na minha Bíblia, numa outra tradução traz: e o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Numa tradução aqui, na Almeida Ferreira Corrigida, traz: e entrando o anjo, ela disse: salve, ou seja, paz. O que Jesus veio fazer a este mundo? Nos trazer o quê? A paz. Nos trazer o quê? A alegria. Por isso, infelizmente, muitos crentes, eles não comemoram o nascimento de Jesus de uma forma bíblica. Eles comemoram a festa do Natal. É reunião, é presente, é ajuntamento. Mas olha só, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, uma multidão celestial de anjos cantavam: glória a Deus, paz na terra. Quando uma pessoa nasce espiritualmente, que ela entrega a sua vida para Jesus, os anjos lá no céu cantam, alegres,
mais uma alma foi convertida. Por isso, jamais nós vamos deixar de proclamar o nascimento de Jesus. Nós vamos sim proclamar o nascimento, porque até os céus foram usados. Nós vamos proclamar o nascimento, nós vamos proclamar a morte, nós vamos proclamar, a sepultura de Jesus e a ressurreição. A promessa eterna, aonde traz a paz de Deus. Aonde as nossas almas podem descansar tranquilas. Por isso você acredita nessas palavras? Você acredita nessa confirmação? Versículo 32. E este será um grande, falando sobre Jesus para Maria. No versículo 31 fala, põe o nome de Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe fará sobre o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá o quê? Fim. Olha só que coisa maravilhosa. A revelação do plano de salvação de Deus. Sabe por que você tem uma Bíblia hoje na sua mão? Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. Sabe por que você tem um Novo Testamento e você pode dizer, graças a Deus que eu tenho paz e alegria na minha casa? É porque Jesus um dia nasceu e veio a este mundo, morreu nessa cruz para nos pagar os nossos pecados. Sabe por que tem um Velho Testamento? Eu sei, porque Deus queria instruir o povo. Se Jesus não tivesse vindo, não teria Velho Testamento, porque não teria cumprimento da palavra de Deus. Mas olha só quão grande foi o amor de Deus, em que Deus enviou o seu Filho do céu para nos salvar. Trouxe para nós a sua promessa. Deus, ele não se esquece das suas promessas. Ele disse, lá atrás, quando o homem caiu, olha, da sua descendência vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E um dia ele vai trazer paz para os corações, e um dia ele vai voltar, e ele vai reestabelecer esse mundo com novos céus e nova terra, com alegria e paz como era no princípio. Por isso, a glória de Deus é revelada. E os anjos falam disso, os homens não veem a glória de Deus. Você não está lá no céu para ver, ninguém viu. Os anjos viram a glória de Deus e desceram para dar a notícia para nós. E você crê nisso e acredita, porque dentro do seu coração tem uma palavra que um dia foi semeada. E você tem fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Mas olha só, há uma revelação no coração dos homens, há uma revelação dos anjos no céu, glória a Deus e paz na terra. E há uma revelação no coração do homem que traz o quê? Com o nascimento de Jesus, a confirmação e o conhecimento eterno de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Deus, ele nos revela, ele dá o seu conhecimento. Em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 1 a 3, nós somos pessoas privilegiadas. Você consegue enxergar isso? Enquanto o mundo busca uma paz, enquanto o mundo busca uma alegria, enquanto o mundo busca tantas coisas como esperança e o amor, e não encontra, Deus dá para os seus filhos. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, versículo 3, nós vamos à leitura, mas olha só, sem Jesus não haveria esse conhecimento. Por isso que para nós Jesus não é só Jesus, é Jesus o Cristo. O que está escrito no versículo 11 aqui? Que nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Está errado ali, que era para ser uma vírgula, acredito eu. Deve ter dado um ponto ali, eu não percebi. Mas olha só o que diz a palavra de Deus, na revelação que Cristo dá aos nossos corações, todo o conhecimento eterno. Revelação de Jesus, como é que a Bíblia chama aí? Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deverá acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Veja só Deus movimentando os céus, em benefício daqueles que creem em Cristo. Versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê,
os que ouvem as palavras desta profecia e que está escrito aí? E guardam as coisas que nelas estão escrito, porque o tempo está o quê? Está próximo. Assim como em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas neste mundo, também há tempo para todas as coisas que Deus estabeleceu para o homem por meio do nascimento de Cristo, o nosso Salvador. Olha só o versículo 1. Se Deus revelou, é a revelação de Cristo para a sua igreja, que está em Apocalipse, é que o futuro de toda a humanidade pertence a Deus. Por isso que na festa de Natal você vai encontrar pessoas que elas sabem do nascimento de Jesus, mas elas não creem no nascimento do Cristo. Se diz que Jesus está revelando através dos anjos para João e nos revelando, significa que todo o futuro está onde? Na mão de Deus. Se eu digo assim que a Bíblia está se cumprindo, é porque um dia Jesus revelou. E o que tem nesse mundo? Paz na terra? Não. O que nós temos lido? Não somente hoje, com a Covid, mas todo o tempo você vai para a escola, o que você aprende lá? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não é assim? Então olha só, o que você encontra aqui neste mundo? É fome, é guerra, é doenças, é terremoto. Tem paz? Esse mundo aqui tem paz. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Você nunca ganhou tanto, você não comprou um carro zero, uma bicicleta nova, nunca teve um emprego tão bom, nunca teve tão bom e confortável na sua casa, está ganhando, não está saindo para trabalhar. Isso é coisas momentâneas que Eclesiastes capítulo 3 nos ensina. Mas não é assim. É tempo de Covid. Então o que acontece? Não é só porque é Covid. Sempre há um tempo. Como nós lemos lá, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de trabalhar, tempo de tudo. Mas o mundo, ele é enganado. Não foi revelado para o mundo as coisas que iam acontecer. E a palavra de Deus, ela tem sido cumprida. Então hoje o mundo, o nosso país, o que eles discutem? Se você vai tomar vacina ou não, não é isso? É só conversa, vai tomar vacina ou não vai tomar vacina? Tem outro assunto na televisão? E o crente? A Pfizer já anunciou essa semana, lá na Europa, que ela quer um termo com os países, dizendo que ela não se responsabiliza pelos efeitos colaterais que a vacina pode trazer ao longo do tempo. Mas as pessoas, para terem paz, elas querem o quê? Elas querem uma vacina, não é verdade? Não estou falando nem da China, tá? Estou falando da Pfizer, uma empresa americana. Ok? Aí fica lá, em janeiro tem vacina, não é verdade? Tem, não tem? Passou no teste, não passou no teste? As pessoas vão colocando esperança e vão colocando uma paz em coisas que não existem. Porque no tempo nosso agora é Covid. Mas vai chegar outros tempos, como sempre foi, porque a paz está onde? Está em Cristo. Aí as pessoas estão discutindo a vacina. Sabe o que as pessoas vão discutir em janeiro? Seringa e agulha, porque não tem seringa e agulha. Se for dar vacina em todo o mundo, não tem nem laboratório para produzir a vacina. E você liga a televisão, tem duas pessoas que dizem, né, que fica lá na televisão brigando porque está brigando pelo povo. É o governador de São Paulo e o presidente. Uma briga para cá, uma briga para lá. Só tem uma pessoa que briga por a vida de alguém. É Jesus. Mais ninguém. Todo mundo está lá por algum interesse. Não se engane. Você que é crente, olha só o que Deus está revelando as coisas para você no seu coração. E aí pode ser até que apareça uma agulha. Pode ser que apareça uma seringa, claro. Tudo é premeditado. Estavam brigando por respirador, depois brigaram por máscara, agora vão brigar por essas coisas. Você sabia que a China, ela vendeu em reais ou em dólar, mais equipamento para proteção do que toda a agricultura que o Brasil gerou em 2020? Você imagina quanto que eles ganharam?
Você sabia que em 2020 morreu 4 vezes mais pessoas com HIV do que o coronavírus? Você sabia que em 2020 morreu 6 vezes a mais no mundo crianças com menos de 5 anos porque não tem condições nenhuma? Sabia disso? Só que o que a televisão discute? Dá Ibope na televisão anunciar, alguém compra jornal, alguém liga a televisão para ver que mais de 6 vezes foi a quantidade de crianças que morreu? E as pessoas estão o quê? Os crentes brigando, que no final das contas, ele acha que uma pessoa ou outra vai trazer paz para esse mundo, mas não vai, só tem guerra. Mateus capítulo 24, Jesus já falou, é guerra, é tempestade, é fome, tudo provocado pelo homem. Então Deus, ele traz um conhecimento eterno. Ele revela para os seus, como está em Apocalipse no capítulo 1 e versículo 1, e ele mostra o que vai acontecer com as coisas. Então nós somos privilegiados e nós devemos olhar para as coisas que as pessoas não estão vendo. A gente sabe que tem muitos irmãos na linha de frente lá da saúde que querem a vacina. Ninguém sabe se a vacina funciona. Não pode dar vacina para criança, pela questão imunológica, não está nem desenvolvido. Aí o camarada aparece, vacina para 2000 e janeiro, fevereiro, janeiro, vamos com os índios, vamos lá, vamos dar a vacina para os índios, que eles foram esquecidos. Sabe, são coisas totalmente fora daquilo que Cristo fez por nós. As pessoas não têm amor pelas outras pessoas. E aí a gente fica brigando lá no Facebook, fica olhando notícias que Deus já falou que essas coisas aconteceriam. Deus já disse tantas coisas. Então perceba que não tem paz nesse mundo. Eu fui para Guarulhos no final de outubro do ano passado. Minha prima, ela trabalha lá na checagem de mala, ela falou que todo mundo no aeroporto já usava máscara. Você acha que esses nossos governantes, tudo gente boazinha, parece Jesus, né? Quer salvar o Natal de todo mundo. Você acha que esse povo não sabia? Desde o governador, presidente, deputado, o que vocês quiserem. Mas tem gente brigando no Facebook. Um é a favor do governador, aí fala que o presidente é contra a vacina. Eles só estão preocupados com o bolso deles, com o ego deles. Eles não estão preocupados. Quem está preocupado com você é Jesus, versículo 1, que revela as coisas para você. Versículo 2, só Jesus tem a verdade, porque Ele é a verdade. A mensagem de Deus está na sua mão, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Tudo que você vê, tudo que você lê, você pode comparar com a Bíblia, você vê que é só interesse humano. O que a Bíblia diz? Que a raiz de todos o mal é o quê? O amor ao dinheiro. Essa doença, o que está girando é poder, ego, dinheiro. E as pessoas estão brigando. Aí tem a tal da Coronavac. Se o governo chinês não se preocupa nem com os seus, você acha que está preocupado com as outras pessoas que vão tomar a vacina? O que eu estou dizendo... você está dizendo então que você não vai tomar a vacina, né? O que eu estou dizendo é que Deus, Ele guarda os seus. O que eu estou dizendo é que a nossa esperança, a nossa paz está onde? Em Cristo. Assim como Deus guardou o seu povo no Egito, Deus tem guardado os seus. Crentes morreram, de fato morre. O João perdeu o pescoço, o Tiago perdeu o pescoço. Porque a nossa promessa não está aqui nesse mundo. O anjo não veio falar de uma paz de ficção. Ele veio falar de uma paz verdadeira, que está em Cristo. Mas Jesus também disse, nesse mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, eu vos dou a minha paz. E o meu conhecimento eterno que vai mudar os corações. Para ter uma ideia do que eu estou falando, lá na China, o governo restringiu pessoas. Tem pessoas que não vão, que não tem mais a liberdade de ir para um lugar para o outro, sabia? Eu estou aqui, o Heraldo está com Covid, encontrei ele há 15 dias atrás. Se eu estou num lugar, eu sou barrado, eu tenho que ir para casa. Por quê? Por causa do meu aplicativo, meu localizador, né?
Começou pelo Alibaba, o Brento sabe lá, o bicho está pegando Alibaba, daqui uns dias está aqui, né, Brento? Paulo está comendo. Chinesada está regaçando aí, Estados Unidos está perdendo feio, e as pessoas não olham para a palavra de Deus, que Deus disse vai se cumprir. Aí as pessoas não têm mais liberdade, elas não podem mais entrar nos lugares, elas têm que ficar em casa, o governo não fala nada, sabe? A pessoa não pode se locomover, tem que ficar preso. Então essa doença veio mostrar para nós que a Bíblia está se cumprindo. Em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 16, se você quiser abrir a sua Bíblia, o que diz lá? E faz com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Já está havendo um controle. Você diz assim, nossa, vai vir o Pixel agora, né? Vai ser bom, porque os bancos eles vão parar, né, de ter esse poder econômico e fazer o que quer no Brasil. O governo federal contratou uma concessão de algumas empresas, uma concessionária de empresas, para poder pôr o Pix no ar. Quem é dessa concessão e faz parte dessa concessionária são todos os grandes bancos. O que a Bíblia diz aqui no capítulo 13? Ninguém vai comprar, vender, ninguém vai sair de casa. O sinal já está na nossa mão, aparelho celular, sua vida está aqui, Facebook, Instagram. O dia que o anticristo vier, não adianta se esconder não, ele já sabe onde você está. Então olha só o que Deus revela, que a nossa vida não são coisas fictícias, são coisas verdadeiras. Versículo 3, quem está feliz hoje nesse mundo, um dia vai chorar toda a eternidade. E é isso que Deus quer revelar no nosso coração, e que nós queríamos trazer pela primeira mensagem, para que você abra os seus olhos. É de fato, cada dia que passa, está mais próximo à vinda de Cristo. Não de Jesus, de Cristo, o Salvador. As coisas têm se cumprido? Tem. Deus revelou. Se o homem quer aceitar, ele aceita. Se ele não quiser aceitar, ele não aceita. Se você quiser viver conforme diz as Escrituras, com o conhecimento de Deus, você vive. Se você não quiser, você não vive. Mas Deus já avisou. Não perca tempo em buscar felicidade, buscar paz nesse mundo, esperança, amor, que não esteja dentro dos seus planos de salvação em Cristo Jesus. Amém?